Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala, Pastor Eduardo Almeida, para a glória de Deus. Vamos para o quinto dia da nossa leitura, quinto dia de 100, com a graça, com a ajuda de Deus. Oremos ao Senhor. Quinto dia de 100, nós vamos ler Gênesis do capítulo 44, nós vamos ler Gênesis. Glória a Deus. No 41, nós lemos ontem do capítulo, nós fomos até o 40, né? Nós vamos ver do 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Do 41 ao 48. Nós vamos ler Gênesis do 41 ao 48. Né? Da 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Amém? Gênesis do 41 ao 48, em Mateus do capítulo 13 ao 14. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nos ajuda, nos capacita, nos dá força, nos dá graça, entendimento da Tua palavra, meu Pai. Ilumina o nosso entendimento, o nosso intelecto, meu Pai. Nos capacita a entender mais, a guardar a Tua palavra no nosso coração, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vos fará lembrar. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Abençoa esta leitura. Eu te peço a tua bênção, meu Pai, para nós fazermos esta leitura no nome de Jesus. Vamos ler. E aconteceu que ao fim dos 2 anos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gordura de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no pasto. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias, à vista de magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu outra vez e sonhou outra vez. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor, aquele que havia se esquecido de José. Lembra? Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e ele, cada um, conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda,
E contamo-lhes e interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E com ele nos interpretou. Assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado. E a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova, do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas vestes. E veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interprete. E respondeu José e disse: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que o meu sonho estava em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas, gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vistas, e magras de carne, não tendo visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas. Porque o seu aspecto era feio como o princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias, à vista que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. E o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. De toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes. E Faraó é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e abotai em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. José era inteligente.
abre parênteses, precisamos pedir inteligência espiritual, fecha parênteses. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vê aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó o nome de José, Zafenate-Paneia, que significa Salvador do mundo. Salvador do mundo, né? Faraó colocou o nome de José de Zafenate-Paneia, que significa o Salvador do mundo. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era a idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenete, filha de Potífera, o sacerdote de Um. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Manassés significa que faz esquecer, significa esquecer, que me faz esquecer. Porque dizia: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, significa duplamente frutífero. Significa, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então primeiro vem Manassés, esquecer, e depois crescer. Então precisamos primeiro esquecer, para depois crescer. Primeiro é Manassés, depois Efraim. Abre parênteses, fecha parênteses. E Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha só. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José o que ele vos disser fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Meu Deus, ó. Saiu do cárcere, saiu da masmorra para ser, abre parênteses, saiu da masmorra, do cárcere, para se tornar governador daquela terra. Fecha parênteses. E ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente.
E disse-lhe: de onde vens? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas ele não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. E José então lembrou-se, olha só, Deus cumprindo o sonho profético, Deus realizando o sonho. Abre parênteses, o Deus que dá sonho é o Deus que prepara o sonhador e realiza sonhos. Fecha parênteses. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhe: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra? Eles disseram: não, Senhor, meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós teus servos somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então ele disse: José, isto é o que vós tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso serei provados pela vida de Faraó. Não saíres daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-lo junto em guardas 3 dias, e ao 3º dia disse-lhe José: fazei isto e viverei, porque eu temo a Deus. E ao 3º dia disse José: fazei isto e viverei, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide e levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe, dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo. Ele restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco. Ele dessem comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, e o seu dinheiro, que eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele o mesmo aqui no meu saco. Então desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um do outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociarei na terra. E aconteceu que,
despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, e eles e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tendes-me desfilhado, José, já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo a minha mão, e tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos para que vivamos, e não morramos, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererei. Se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, faze isso, tomai o mais precioso desta terra, vossos sacos, levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Então leva um presente para ele. Levai ao varão um presente. Tomai os mais preciosos desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente. Eu lembrei aqui agora, né, Espírito Santo, lembrando meu coração dos magos quando levaram um presente para Jesus: ouro, incenso e mirra. Mas aí já é outra história. Fecha parênteses. Que bênção, né? E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca do vosso saco, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Os varões tomaram aquele presente, e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, Benjamim com eles, disse aos que estavam sobre a casa: leva estes varões à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou dos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes
a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do saco, nosso dinheiro por seu preço, e tomamos e trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes. Fora Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhe água, e lavaram seus pés. Também deu pastos aos seus jumentos. Pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente para quando José viesse, ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão. Inclinaram-se a ele, até a terra. E ele lhe perguntou: como estavam? E disse: vosso pai, o velho, de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. E disse: este é o vosso irmão, mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão. E procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte. E aos egípcios comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apressou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e regalaram com ele. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se esses varões, e eles com seus jumentos. E saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-lhe, lhe dirás: por que pagaste mal por mal? Não é este o copo, porque bebe meu senhor? Eis que ele bem adivinha: fizestes mal no que fizestes? E alcançou-os e falou-lhe as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com que for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com que achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que faremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo.
Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peça-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: tende vós pai, ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não o tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José. Aleluia. Vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardai-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. O governador é regente. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que nos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos,
a fazer descer meu pai para cá, e lançou ao pescoço de Benjamim. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. Apareceu bem aos olhos de Faraó e os olhos de teus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos fazer isto: carregai os vossos animais e parti, e tornarei a terra de Canaã. E tornai o vosso pai, a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, comerei a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhe carros conforme o mandato de Faraó, e também lhe deu comida para o caminho. E todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos, carregados de trigo, e pão, e comida, para seu pai e para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhe: não contendeis pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, e Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras de José que ele lhe falara, e vendo ele os carros de José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse a Israel: basta, ainda vive meu filho José? Eu irei e o verei antes que eu morra. Quando Jacó viu a comitiva vindo do Egito, seu espírito reviveu. Abre parênteses. A comitiva está chegando. Fecha parênteses. Gênesis 46. Gênesis capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse Jacó, e ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Foi pedir uma confirmação para Deus. Ele não foi descendo também assim, não, direto. Ele parou, edificou um altar, e Deus deu direção. Abre e fecha os parênteses. E disse Deus: eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, toda a sua semente levou consigo. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Ezom, Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade e Jaquim. E Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Er e Onã,
Selá, e Pérez, Zerá, e Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Isacar, Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Agi, e Suni, Esbom, Enri, e Arod, e Areli. E os filhos de Azer, Ima, e Isva e Beris, e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malaquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senete, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela e Bequer, Asbel, e Gera, e Naamã, e Eis, Ros, Mulpim e Ai. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naftali, Jazel, e Guni, e Jezer, e Selém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu este a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram do Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram do Egito, todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante de sua face a José, para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Fazendo um paralelo com Simeão, abrindo um parênteses, quando ele viu Jesus, falou assim, pega Jesus nos braços e fala assim, pode despedir em paz do teu servo, porque os olhos do teu servo já viram a tua salvação. Fecha parênteses. Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram-lhe consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio ou a tua ocupação? Então direi, teus servos foram homens... Então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. 47, Gênesis 47. Então veio José e anunciou a Faraó, e disse, meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e suas vacas, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelha,
tanto nós como os nossos pais. E disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram aqui, a terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E o Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhe possessão na terra do Egito, do melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aqueles anos, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos, e não morreramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não a comprou. O Egito, abre parênteses aqui, o Egito era um povo politeísta, né? Adorava vários deuses também, vários deuses. Não a comprou, porquanto, olha aqui, somente a terra do sacerdote. Então já havia sacerdote naquela época lá, né, mas eram sacerdotes pagãos. Não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós, e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e aos 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto só, a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito.
na terra de Gósen. E nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. Olha só. Frutificaram e multiplicaram-se muito. Abre parênteses. Ano de 2022 é ano de crescimento. Fecha parênteses. É o ano de crescimento na minha, na sua e na nossa vida. E Jacó viveu na terra do Egito. 17 anos. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência, de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levareis no Egito, e me sepultarás na sepultura deles. Ele disse: farei conforme a tua palavra. Aí disse-lhe: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó, e disse: eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à sua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos. Serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, o caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mo aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-lo chegar a ele, e beijou-o e o abraçou-os. Jacó abençoou José e os filhos destes. Israel disse a José: eu não cuidará ver o rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplicam-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, que este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei também,
ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim, e como te ponha como a Efraim, e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. E depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Glória a Deus. Agora vamos ver Mateus capítulo 13 ao versículo 14. Mateus. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que ele fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, terá a mudança, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha só, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Tchau, Lucas, Deus abençoe. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Nós estamos em Mateus 13, 23. O tempo está acabando, nós vamos continuar a nossa segunda parte, tá?
essa live vai se encerrar e eu já continuo outra, para nós terminarmos a nossa leitura. Então paramos em Mateus capítulo 13, versículo 23. Até aqui nos ajudou o Senhor. 13 e 23. Glória a Deus.